lança seu pão sobre as águas, né? As crianças vão subir com a Sara e a Vanessa. Deus abençoe a vida dos nossos pequeninos, que sejam cheios do Espírito Santo, que a palavra encontre lugar no coraçãozinho deles, em nome de Jesus, amém? Pai querido, eu quero te louvar pela vida da tua serva. Obrigada, Deus, porque ela tem dito, eis-me aqui. Que aquilo que o Senhor colocou no coração dela possa alimentar a tua igreja, possa despertar, destravar, que a ousadia do Espírito Santo seja sobre a vida dela para falar aquilo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, muito gostoso, e mais gostoso ainda quando a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele confirma a palavra que ele coloca no nosso coração, através dos louvores, principalmente esse último louvor, né, fala da fidelidade de Deus. E isso é muito gostoso. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, onde claro que Deus vai sempre querer salvar, onde Deus está arrebanhando muitas almas, eu creio nisso. Mas também eu creio, até eu estava ouvindo um dia da Cirlei, e uma coisa que eu gravei no meu coração, quando a gente foi junto lá na urgência um dia à noite conversando, e ela falou, sabe, Nazinha, uma coisa que eu tenho sentido é que Deus está preocupado, é com a igreja dele, sabe? Deus está arrebanhando os dele, Deus está purificando a igreja. Então eu creio, meus amados, que nós estamos vivendo dias onde o Senhor está lavando as vestes da igreja. Então, tudo que Deus falou, vai falar nessa noite, já falou o meu coração, e essa palavra foi para mim primeiro. Tudo que Deus nos traz nesse altar, primeiro Deus ministra o nosso coração. Então, que você receba essa palavra nessa noite, como uma palavra que vem do trono de Deus, amém? O primeiro versículo, aliás, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim que os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra, e Ele está contemplando os bons e os maus. Nessa palavra nós podemos ver a onipresença de Deus. O senhorio de Deus, a grandeza do Senhor, a onipotência de Deus. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Não escapa nada aos olhos de Deus. Nada. Nada se esconde aos olhos de Deus. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe. E no Salmo 121 também fala ali. Quero ler um pedacinho só desse Salmo. Também ele vai falar, onde o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas aí no 3 e no 4, ele vai dizer, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que a mão que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, queridos, tosquenejará. O Senhor, o que é esse tosquenejar? Isso é aquele cochilo, né, que muitas vezes a gente tem esse cochilo. E a palavra de Deus nesse salmo diz que o Senhor, Ele não dorme. Em nenhum momento Ele cochila. Deus, durante 24 horas, o Senhor está atento. Deus olha, percorre toda a terra. Mas também tem um versículo da palavra de Deus que se encontra no Salmo 101, no versículo 6, que diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo, se você quiser anotar, ler depois em casa. No Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Então essa é uma palavra gloriosa. A gente vê nesse salmo que é outro olhar de Deus. A gente vê que aí, nesse versículo, os olhos do Senhor estão procurando um grupo de pessoas especiais. A gente vê que já não é mais aquele grupo que o Senhor vê no geral, por toda a terra. Mas é um grupo que chama a atenção de Deus. Por isso eu tomei a liberdade de colocar um slogan nessa ministração, assim: o que atrai o olhar de Deus para a minha e a tua vida?
e um ponto de interrogação. Nós vamos trabalhar isso hoje, amados. Então nós vemos que esse segundo versículo, Salmo 101, versículo 6, é um grupo de pessoas diferente. É um grupo de pessoas que atrai o olhar de Deus. É um grupo de pessoas que o Senhor se agrada pela sua fidelidade. Eu louvei a Deus hoje quando eu ouvi nos louvores, falava de fidelidade. Deus é fiel. Mas Deus também está procurando os fiéis da terra. Então, se o Senhor diz que Ele está procurando os fiéis da terra, nem todos são fiéis. Mas existe um grupo especial. E eu quero crer em nome de Jesus, eu quero declarar que cada um que está aqui nessa noite faz parte desse grupo de pessoas. E eu quero te dizer também, amados, que uma pessoa que atrai o olhar de Deus, uma pessoa que toca o coração de Deus, esta pessoa, meu querido, ninguém segura. Esse grupo de pessoas especiais são pessoas que vão viver para ver as promessas de Deus se cumprindo. Nós vimos nos louvores, né? As promessas de Deus se cumprindo. Esse grupo especial verá a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Esse grupo de pessoas vai viver de vitória em vitória. Esse grupo de pessoas, ele vai viver e vai ver o cuidado de Deus para a sua vida. Ele vai ver a proteção de Deus. E ele vai ver também a provisão de Deus. Porque ele agrada o coração do Pai. E aquele que agrada o coração do Pai atrai a presença de Deus, atrai o olhar de Deus para a sua vida. E isso é maravilhoso. Essa semana, faz umas 2 semanas que 2 semanas que essa palavra vem queimando o meu coração. Né, até um dia desse estava na pastora e a gente conversando com algumas coisas e eu me lembrando da palavra. Só não quis comentar algumas coisas com ela porque ela também é uma serva de Deus e mesmo que eles são pastores, mas eles também gostam de ouvir palavras e serem ministrados. E eu queria também que ela tivesse a surpresa de uma palavra também, que sempre é eles que nos alimentam. Mas eles também precisam do alimento, porque eles são também humanos. Não são super-heróis, são uma mulher e um homem de Deus, sacerdotes de Deus, mas que também precisam do Senhor. Amém, amados? E eu quero dizer para você, querido, que esse segundo grupo, do Salmo 101, versículo 6, esse grupo especial, esse pode servir a Deus. Mas eu quero trazer como base nessa noite uma história linda que se encontra lá em Gênesis. Eu acho assim uma das passagens que nos ensina muito, uma passagem maravilhosa, que se encontra lá em Gênesis 6. Gênesis 6, do versículo 5 até o 9, é sobre Noé. Eu quero pegar esse texto como base nessa noite. Talvez você que chegou aqui nessa noite, que ainda é novinho na igreja, talvez você esteja perguntando, mas o que será que essa irmã está querendo dizer? Como será que eu posso atrair o olhar de Deus para a minha vida? Né? Mas nessa noite Deus quer nos ensinar. Que atitudes eu devo tomar para agradar a Deus e atraí-lo, atrair a sua presença para mim? É uma pergunta para nós nessa noite, amém? E a palavra de Deus lá em Gênesis 6 vai falar sobre Noé. E a palavra de Deus diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, mas até o 9, né? Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E isso fez diferença na vida de Noé. E a gente vai trabalhar nessa noite em cima dessa palavra de Noé. Porque nós vemos exemplo tremendo. O que é, queridos? A qualidade. Eu quero falar nessa noite que existe 4 pilares, né, que fundamentam essa palavra de fidelidade. Fidelidade, ser fiel. A palavra de Deus,
ser fiel. Definição de ser fiel. Ser fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Então a fidelidade a Deus se sustenta em 4 pilares. Então, queridos, eu quero dizer para você que Noé, ele estava vivendo num tempo não muito diferente dos de hoje. A palavra de Deus era um tempo que a maldade se multiplicava sobre a terra. Eu creio que olhando para essa palavra e olhando os dias de hoje, eu não estou vendo muita diferença não. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele não se corrompeu no meio de uma geração corrupta e perversa. Ele se manteve íntegro. Integridade, queridos, quer dizer ter caráter. O caráter, Jó tinha caráter. Jó era um homem que tinha qualidades que atraía o olhar de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Ele não se corrompeu. E Deus pôde achar um fiel na terra. Deus achou, assim como o salmista diz que os olhos de Deus procuram os fiéis à terra. Deus achou naquela geração, naquele tempo, um fiel, uma pessoa fiel. Isso é tremendo. E eu creio que hoje não é diferente. Deus continua procurando nesta terra os fiéis. No meio de um tempo difícil, no meio de um tempo onde a gente vê as maldades se multiplicando. Muitas vezes eu fico muito revoltada. Às vezes meu esposo fala, mas amor, você não vai consertar o mundo. Às vezes dá vontade de chorar com as coisas que a gente vê, que a gente assiste. A gente vê muita maldade na terra se multiplicando. E Deus, queridos, o que Ele quer fazer de hoje de nós, pessoas como Noé. Deus quer levantar os justos nessa terra. E como eu já havia dito, fidelidade se firma em 4 pilares. Não existe fidelidade sem uma qualidade, integridade. O primeiro fundamento, o primeiro pilar é integridade. Isto é, ser justo, ter caráter. Assim como Noé, que viveu no meio de pessoas más e perversas, mas não se corrompeu, manteve-se íntegro, mesmo no meio de uma geração corrompida. Como o que diz lá no Salmo 1, né? Lá no Salmo 1 diz que não é para a gente se assentar na roda dos escarnecedores. Você pode viver no meio de corruptos, você pode viver no meio de uma geração perversa, mas você tem que fazer diferença. Você tem que ser fiel a Deus, continuar sendo luz e sal desse mundo. Sabe, queridos, às vezes eu me entristeço também, quando eu vejo essa palavra integridade, né? Eu quero dizer para você que não há fidelidade sem integridade, não tem como. Se você disser que tem, não tem. Fidelidade sem integridade não pode, não tem como ser. E eu fico triste às vezes, queridos. Eu estava pensando lá em casa, quando se fala de integridade, caráter. E hoje Deus está tratando com a igreja dele na terra. Essa é uma palavra não só para cristianismo decidido, mas é uma palavra para os cristãos, aquele que tem Jesus como seu único Deus e Senhor nesta terra. E o Espírito Santo de Deus me levou em alguns itens aqui, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal e luz desse mundo, não é verdade? Nós temos que ser sal e luz. A luz para iluminar no meio das trevas e o sal para dar sabor nesse mundo que está tão sem sabor. Mas às vezes eu me entristeço quando eu vejo cristãos que ouvem a palavra de domingo a domingo, muitas vezes, estão dentro da igreja, mas não tem a integridade que o Senhor pede. Não tem a fidelidade que Deus está pedindo. Até coloquei aqui algumas coisas. Existem cristãos que muitas vezes ele vai comprar alguma coisa, uma pessoa dá um troco a mais, e ele não devolve. E ainda tem a cara de pau de dizer isso é bênção de Deus. Não é não, é roubo, né? Isso é um dos itens, queridos. Mas eu coloquei várias coisas aqui. Existe, amados cristãos, eu estou falando no geral. O Espírito Santo de Deus, hoje ele está trazendo uma palavra de exortação para a igreja, porque Deus está tirando as vestes sujas e colocando vestes brancas e limpas. E a palavra de Deus diz que se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Houve um tempo na minha vida que eu endureci meu coração, e eu vou sempre testemunhar isso, porque eu sei que vai servir de exemplo para muitas pessoas. Muitas vezes quando a gente está mal na fé,
eu não vou julgar ninguém, dizer que você não ora, que você não busca Deus, porque isso aí é individual de cada um e só Deus vê. Não julgando. Mas eu falo por mim, pelo que aconteceu na minha vida. Quando a gente não busca Deus o suficiente, quando a gente deixa outras coisas entrar no nosso coração e tomar o lugar de Jesus, a gente fica rebelde dentro da igreja. E daí quando Deus traz uma palavra de exortação, a gente não quer ouvir, a gente endurece o coração. E eu falo porque isso acontecia comigo. Cada vez que a pastora trazia uma palavra, e hoje eu me lembro cada palavra, e hoje eu agradeço a Deus. Eu lembro cada coisa, e eu saía do culto, falou porque sabe da minha vida. Ah, falou para me atingir. Não vou mais nessa igreja. Não vou mais, não quero saber. Deus me livre. Usa o púlpito para me ofender. Estou falando, queridos, porque isso aconteceu comigo. Então eu falo de mim, para ninguém pensar, está falando isso para mim, mas aconteceu comigo. Mas glória a Deus pela palavra exortativa do Senhor. Porque se eu estou nesse púlpito hoje, foi por causa das palavras mais duras que eu ouvi. Existem pessoas, queridos, dentro da igreja, que faz que muitas vezes, eu estou pegando a minha vida como exemplo também. Hoje eu estou assim, usando Noé e usando a minha vida. O que acontecia comigo. Às vezes a gente está no erro, sabe? E quando a pessoa está no erro, a gente não quer ouvir as pessoas falar. Sabe? Então ela fica acusando, às vezes vem um irmãozinho lá, fala qualquer coisinha, ou do pastor, da pastora. Ah, não vou mais nessa igreja não, vou para outra igreja. Ah, não quero saber disso não. Ah, me ofendeu, não quero mais saber dessa igreja. Às vezes o irmão nem falou uma coisa para ofender. Às vezes uma criança fala alguma coisa. Às vezes alguém fala alguma coisinha ali, nem está pensando em ofender, mas o irmão está ali com o coração, sabe? Está ali, coração resistente à palavra de Deus. Ele pôs um escudo ali, ó. O coração está que nem petrificado ali. E daí a palavra vem, sabe? E a palavra de Deus, ela é a luz. Jesus é a luz. A palavra de Deus é a água. E a palavra vem em confronto, vem como uma flecha. E às vezes quando a palavra vem com aquela flecha, toca ali no seu erro, toca ali. E você, em vez de se arrepender e voltar a se acertar, não, eu vou para outra igreja. Eu fiz isso e só levei na cara. Sabe por quê, queridos? Não adianta você ir para outra igreja e se levar junto. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu fiz isso comigo, eu fui para outras igrejas, passei por um monte de igreja. Ah, mas eu sou espiritual, eu já pregava na igreja, eu cantava no louvor 15 anos. Eu fui ministra de louvor. Eu pregava no altar, eu conheço a palavra. Deus até usa, que Deus usou até as pedras para falar. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Sabe, queridos? Deus até usa. Mas não adianta. Se você não voltar do ponto de onde você caiu e se arrepender e reconhecer o seu pecado e reconhecer, eu fui mau caráter, eu não fui íntegro, eu tenho que ir lá, eu tenho que me acertar. Irmão, me perdoa, eu te magoei. Irmão, pastora, me perdoa, porque eu fiz isso e isso para você. Sabe, querido, se não acontecer isso, não vai adiantar você ir para outro lugar. Você vai se levar junto e ainda vai se contaminar. Vai contaminar outros ainda. Olha, isso nem estava, mas Deus está tocando. E eu estou falando aquilo que Deus está me mandando, porque essa semana Deus ministrou muito meu coração. Muitas vezes, queridos, a gente gosta de ouvir aquilo que massageia o nosso ego. E a palavra de Deus fala de integridade. Não faça como eu fiz, queridos. Eu bati muita cabeça, eu poderia ter crescido muito já. Eu glorifico a Deus por estar de volta no púlpito, mas hoje diferente. Hoje tratada, com humildade. Ali agora em a mesa, pus a minha mão na Odila, falei, ó Odila, como que eu fico gelada cada vez de ir para o altar. Isso é a dependência do Senhor, eu não sou nada. Falo, Deus, eu não sou nada. Senhor, se não for a tua misericórdia, Deus me usa apenas como um canal, Pai. Fala só o que o Senhor quer. Eu não quero servir de pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. Eu quero ser bênção na vida deles. Então, amados, isso é falta de caráter. Falta de ter coragem de chegar e falar, irmão, eu estou passando por isso e por isso e por isso, me ajude. E se eu pequei contra você, me perdoa. E continuar. Amém? Um dos itens que Deus ministrou no meu coração. E isso eu estou colocando a minha vida como base. Para que isso não aconteça na tua vida. Amém? E uma vez eu ouvi uma palavra de um irmão, e eu nunca me esqueço, eu guardo muita palavra no coração. Era do Kleber. Muitos aqui acho que conhecem o Kleber, outros não. Ele não está aqui, é o marido da Terezinha. Uma vez ele pregou no altar. E ele foi muito usado por Deus, e ele falou assim, cuidado, irmão. Muitas vezes
Você se afasta tanto de Deus que depois para você voltar, vai ser tão difícil. Vai ser tão difícil, o caminho vai ter tantas portas para você ter que passar por ela até chegar de volta no lugar onde você deveria estar. Eu nunca vou me esquecer essa palavra, eu vou levar para o túmulo. Mas foi uma palavra que me fez refletir e eu guardei no meu coração. Amém, amados? Mas tudo bem, eu vou levar para outro lado. Eu não, é o Senhor. Só estou aqui como instrumento de Deus. Deus fala pela boca do profeta. Estava assistindo esses dias Jeremias. Ninguém gostava de ver Jeremias falar. Quem está assistindo aquela minissérie sabe. Eu já li já 2, 3 vezes Jeremias, só para mim. Nossa, é muito forte aquilo. As pessoas não gostam de ouvir palavra de exortação. Mas Deus usa os seus profetas. E eu quero dizer para você que nessa Cristianismo Decidido tem profeta de Deus nessa casa. Amém? Aleluia. Existem patrões, queridos, que exploram os seus funcionários. E mesmo tendo Jesus no coração, mesmo sendo cristão, eles exploram. Ah, não vou registrar. Ah, não vou pagar hora extra. Não quer pagar hora extra, não quer registrar. Não quer dar dias de folga pelas horas trabalhadas. Existe, eu estou falando existe, no meio cristão. Existem esses tipos. Ah, vai se converter, né? Tem que se converter. Existe também, amados, aqueles também. Claro que o cristão não pode ser bobo. Ele tem que ser justo, íntegro, ter caráter. Claro que muitas vezes a gente também, como funcionário, a gente tem que honrar os seus patrões. Porque todo aquele que está submisso a alguma autoridade tem que ser submisso à autoridade. O patrão é uma autoridade, a gente tem que ser submisso. Mas existe também aqueles que saem do trabalho e qualquer coisinha é um motivo para subornar o patrão. Vou arrancar, vou levar ele para a justiça. Não estou falando que existe casos que precisa levar sim, que o cristão não pode ser bobo. Mas existem casos e casos. E eu já vi, não está aqui na igreja, já vi pessoas que já fez isso. Todo trabalho que entrava, dava uma desculpa para puxar o patrão para a justiça, para ver se eu consigo pegar mais uma graninha do patrão. Eu já vi, gente. E pessoas que até hoje estão desempregadas, ou tiveram que sair da cidade, porque não conseguiram mais trabalho. Porque isso é falha no caráter, isso é falta de integridade. Claro que existe. Existe sim, situações em que o patrão erra e você tem a justiça para te ajudar. E como um cristão você tem que também, mas é caso e caso, entendam bem. Existe esse tipo de funcionário e se diz cristão. E envergonha a igreja do Senhor. Não está sendo sal, não está sendo luz e não está atraindo o olhar de Deus para a sua vida. Não está atraindo. Pelo contrário, está afastando Deus. Amados. Existem, queridos, aqueles que não sabem esperar a hora do casamento, a hora certa para ter intimidade com o seu marido ou com a sua esposa. Existem aqueles que vão para a cama antes do casamento. E a palavra de Deus diz que isso é pecado, que isso é prevaricação. Deus é santo e continua sendo santo. E muitas vezes não sabe esperar a hora. E isso aí é construir a casa sobre a areia. Então, se aconteceu, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus, porque Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Há tempo de arrependimento e há tempo de conserto, de acerto. Sempre há tempo. Amém, amados? E muitas vezes quando a gente fala uma palavra assim, Deus fala uma palavra, porque está escrito na Bíblia. Está escrito aqui, está na palavra de Deus. Não é Nazinha que está falando, mas é o que Deus diz. Então Deus quer purificar. Hoje Deus está lavando a igreja. Deus está limpando as impurezas, tirando as vestes sujas e colocando vestes limpas. Amém, amados? Às vezes a gente não gosta de ouvir, mas é que nem eu falei. Eu pego a minha vida, porque a minha vida aconteceu muita coisa, mas glória a Deus, porque eu pude voltar para o lugar de onde eu caí, pedir perdão e acertei, e hoje eu estou aqui, porque Deus honra. Deus honra aquele que se arrepende e pede perdão. Amém, amados? Muitos falam, mas isso é caretice, tia Nazinha. Nós estamos vivendo numa modernidade. O mundo é outro, não é mais no seu tempo, que se uma moça entrasse no carro de um rapaz, era mal falada. É modernidade, os tempos são outros, tem que provar primeiro, vai que não dá certo. Balela, isso é pecado, e Deus é santo, e Deus continua sendo santo. Aleluia. Não é
não é quadrado, não. Isso é princípios da palavra do Senhor. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer uma vez da Jaqueline. Nunca me esqueço. Eu guardo as coisas que eu escuto de bom. Uma vez ela contou. Posso falar, Jaque? Já falei, né? Uma vez ela disse que na escola, no Carneiro Martins, as meninas tudo ficava com os namorados. Tudo tinha um namoro mais picante. E chegaram e chamavam ela de como que é mesmo? De Carola, né? Como que é? Sim, porque ela se guardava. Era uma moça do Senhor, né? E daí ela chegou para as meninas e falaram assim: uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu posso ficar igual a vocês a qualquer instante, mas vocês nunca vão mais poder ser igual a mim. Porque depois que se perde a virgindade, não tem mais jeito, né? Só se for lá, né? Fazer uma prática, né? Só para descontrair, mas é a verdade, não é verdade? Mas amém, glória a Deus, é um dos itens. Então, queridos, mas é que eu, como eu disse, Deus, a palavra de Deus diz lá em 1 João 1, versículo 9: se confessares os vossos pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar, te purificar de toda injustiça. Amém, amados? Também, queridos, existem também maridos que se dizem cristãos e dão maus exemplos para os seus filhos, sabe? E muitas vezes serve de pedra tropeço para outros que não se convertem. Você faz parte daquela igreja, eu te vi lá na boate, eu te vi lá no bar, bebendo, enchendo a cara. Isso é pecado, isso é falta de integridade. Isso não é ser íntegro, como Jó. Você não atrai o olhar de Deus. Muitos esposos, estou falando no meio cristão, na igreja de Cristo aqui nessa terra, existem pessoas, cristãos que se dizem cristãos, recebem os seus salários. Ele reserva uma parte lá, metade do salário põe no bolso. Esse aqui é para minha esbórnia, esse aqui é para mim ir para minhas orgias. A metade ele pega e põe na mão da esposa e fala: se vire, com a água, com a luz, com o gás, com a compra. Se vire, a mulher tem que se virar nos 30. Sendo que a palavra de Deus diz que o homem é o sacerdote, a mulher é a auxiliadora. Ele que tem que sustentar a casa, não é a esposa. A esposa pode até trabalhar para ajudar, ela é auxiliadora. Ele tem que sustentar. Então, queridos, aleluia, Pai. Não estou dizendo, ouvindo nenhum amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, querido, eu quero dizer que isso é pecado. Isso é pecado. Sabe, amados, uma coisa que eu digo, eu posso até não posso mais voltar atrás em algumas coisas, para consertar algumas coisas. Mas eu posso fazer algo, eu posso construir um futuro novo em Deus. Isso a gente pode fazer. A gente não pode, muitas vezes, consertar o passado, mas a gente pode construir um futuro novo. Amém? E Deus hoje, se Ele está trazendo essa palavra, é por amor à igreja. Deus é santo e Ele ama a sua igreja. Amém. E também há infidelidade nos dízimos, né? Sendo que a palavra de Deus diz: prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre vós, bênçãos sem medidas. Então eu vejo assim que essa bênção sem medida fala que ela é recalcada, ela é sacudida, né? Transbordante, isso aí. A gente até tem aqueles pipoqueiros, né, de rua, que quando você vai comprar pipoca, o bom pipoqueiro, né, ele pega a pipoca, ele pega o saquinho, ele abre o saquinho, ele pega a conchinha e vai pondo pipoca no saco, e daí ele vai chacoalhando assim, a medida sacudida. Ele sacode o saquinho e vai pondo, e daí quando o saquinho está bem cheio, ele pega mais uma conchinha, põe mais uma concha de pipoca em cima, e ali em cima das pipocas, a que caiu fora ficou no carrinho, a que não caiu, ele entrega para o cliente. Então ele é a medida, eu falo que é a medida de Deus, sacudida, carcada e recarcada. Aleluia. Ai, gente, é muito gostoso, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Então é isso aí. É isso aí. Eu quero dizer, queridos, que esse tipo de pessoas que agem dessa forma não atrai o olhar de Deus. Ele não agrada a Deus. É a falta de integridade. Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Olha só, queridos, que tremendo. Então nós temos que ser diante de Deus irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Não podemos dar motivo para o diabo. Não podemos dar cartas na manga para o diabo usar contra nós. Não podemos servir de pedra de tropeço na vida dos outros que estão chegando. Porque se uma pessoa, eu ouço muito isso. Ah, aquele lá é isso, aquele lá está lá com a cara cheia lá, ó. Gente, isso aí é o que diz a palavra de Deus. O Senhor, Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis. Nós temos que ser separados para Deus, mas eu vou chegar lá ainda, não cheguei lá ainda. Numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós temos que resplandecer no meio das trevas, amém? Amém? Fala mais alto, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amém, né? Eu quero ir para o segundo pilar. Santidade, querida. É o segundo pilar que sustenta a fidelidade. Santidade é ser separado para Deus. Noé andava com Deus, diz ali o versículo. Porque era santo. Santo. Ser santo é ser separado do pecado, é viver perto de Deus e longe do pecado. É submeter-se aos princípios da palavra de Deus. Não é ter cara de anjo, colocar uma auréola, como a pastora falou ontem nos casais. Não só ter a cara de anjinho ali, colocar uma auréola e fingir-se de santo. Santo é ser separado para Deus. Amém? Santo não é aquelas imagens de barro. Santo é aquele que é separado para Deus, aquele que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, se submete a ela e deixa a palavra transformar a sua vida. Amém? Existem cristãos que é viciado em pornografia. Mas existe. No meio da igreja do Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus aqui ninguém é. Amém? Mas existe cristãos que é viciado na pornografia. Tem pais de família, homens casados que gostam de ficar de madrugada na frente de uma televisão para ver aqueles programas de mulher nua ali, sabe? Mulheres que se vendem na prostituição por telefone ali. Daí ficam comparando o corpo daquela prostituta que está ali se vendendo, que está ali mostrando o corpo para ser vendido. Daí ele vai olhar o corpo da esposa. Ah, já está gorda, está com os peitos mole. Eu falo declarado porque é assim mesmo, sabe? Daí já começa a declarar, já a mulher já não agrada mais tanto ele. Porque ele já se contaminou, a mente dele contaminou. Aquela lá que está pagando preço, aquela lá que está cuidando dos filhos, que amamentou os filhos. Eu dei mamar 4 anos e meio. Aleluia, glória a Deus, meu filho está lá, forte. Amém. É verdade. Amém, glória a Deus por isso. Eu estou falando a verdade. A palavra de Deus diz a verdade que liberta. Então, amados, há esses tipos de homens. Depois eles desprezam a sua esposa, porque viu aquela lá bonitinha. Só que aquela lá está se vendendo para todos. Aquele que pagar mais leva, como uma mercadoria. E aquela que está dentro da casa, está ali ajudando, está trabalhando, está cuidando dos filhos, está trabalhando fora, está ajudando, está ficando com o cabelinho branco ali. Mas ele vai buscar outras lá fora que o agrade, porque ele é um viciado sexual. Isso é pecado, isso não é santidade. Outros ouvem músicas nojentas, músicas com letras imorais, imundas, que dá nojo. Antigamente tinha censura, hoje não tem mais censura. Dá pena dos nossos filhos, dos jovens hoje, ouvir tanto lixo. Tem coisas que são lixo, eu falo que o meu ouvido não é pinico para ouvir lixo. Sabe, às vezes eu escuto porque sou obrigada. Mas a palavra de Deus, diante da palavra de Deus, isso não é ser santo, não é ser separado para Deus. Ser santo é se guardar dessas coisas imundas. Amém, amados? É você saber o que você pode ver, o que você não pode ver. Tem cristãos que pelo celular, eu não entendo muito desse zap aí, mas tem pessoas que recebem tudo quanto é tipo de coisa no celular. É pornografia e se diz que é cristão. Isso é pecado. Filtra os seus ouvidos. Procure ver aquilo que agrada ao coração de Deus, não aquilo que desagrada a Deus. Isso é não ser santo, é não ter santidade. Amém, amados? Aleluia.
Palavra de Deus. Ser santo também é ser marido de uma só mulher e ser esposa de um só marido. Alguns itens só, queridos. Tem muitos outros, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando, mas tem muita coisa que o Senhor ainda quer falar nessa noite. Mas a palavra de Deus em Isaías 59, versículo 1 e 2, lê para nós. Se você pratica tais coisas, olha lá o que diz a palavra de Deus. Esse tipo de coisa nos separa de Deus. Isso nos separa de Deus. Pecado, a única coisa que nos separa de Deus é nós mesmos podemos nos separar dele, com as nossas atitudes erradas. Isso é falta de santidade. É só se arrepender e começar tudo da maneira certa. É como eu disse, não podemos apagar o nosso passado, mas podemos construir um futuro em Deus. Amém? Existem cristãos, queridos, que se convertem para o Senhor, ouvem da palavra do Senhor, recebem com alegria, mas eles continuam quase do mesmo jeito que veio. Não deixa a palavra mudar, trazer mudança. Ele ouve a palavra, até toca o coração dele, mas quando ele sai da porta da igreja para fora, faz tudo errado, não obedece. E 2 Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, se você é um cristão verdadeiramente, se você é um cristão fiel a Deus, você ouve a palavra, obedece, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquilo que eu fiz de errado não vou fazer mais, vou procurar fazer tudo novo. Amém? Vamos para o terceiro pilar, obediência. Gênesis 7,15. Gênesis 7,15 diz assim. Aleluia. Deixa eu ver se eu peguei o versículo certo. 7,15. Não é aqui. É obediência, fala sobre a obediência de Noé. Noé obedeceu. Noé obedeceu em tudo que o Senhor mandou. Noé obedeceu. Ele não duvidou do que Deus mandou ele fazer. Quando Deus chegou e falou, faça a arca, e deu aquelas coordenadas para ele, como era para fazer a arca, ele obedeceu. Então a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu troquei os versículos aqui. Melhor obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Noé obedeceu ao Senhor. E isso é o terceiro pilar que sustenta a fidelidade. Fiel a Deus é aquele que ouve a sua palavra e se submete. E deixa o Espírito Santo guiar os seus passos. Quando Deus manda deixar de fazer algo ou manda fazer algo, ele obedece. Ele não endurece o coração. 7,5, né? Eu marquei errado. Mas também é tanto versículo, ah, meu Deus. E a gente está lá e Deus vai falando e a gente vai... Eu até grifei de vermelho aqui, mas marquei errado. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Obediência. Aleluia. Obrigada, pastora. Isso é tremendo. Mas vamos para o quarto pilar. A fé. Hebreus 11:7. Leia para mim. Alguém? Pedindo ajuda, sabe, para os universitários. Hebreus 11, versículo 7. Amém. Olha que fé. Foi pela fé, queridos. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé. Como que você pode ter fé? Como que você pode ser fiel a Deus se você não crê que Deus está no controle da tua vida? Como que você pode ser? Como que nós, né? Eu falo nós, que é para mim. Como que nós podemos ser fiel a Deus se nós não cremos que um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus dos nossos atos aqui nessa terra? É pela fé. Nós sabemos que um dia nós vamos ter que prestar conta, sim. Deus vai cobrar de nós. E vai ser muito mais cobrado daquele que conhece. Porque aquele que não conhece, aquele que não tem Jesus, não vai ser tão cobrado como de nós. É muito forte isso.
Para quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Amém? A fé nos leva a fazer algo para Deus, queridos. Noé salvou a sua família, porque ele obedeceu, ele teve fé, ele não duvidou em nenhum momento, e por causa disso, a sua família foi salva. Ainda que os outros, ele pregou para todos, mas muitos não quiseram, não obedeceram, só a família dele foi salva, mas ele salvou a família. Amém? E se você for assim, se você tiver com a tua fidelidade sustentado nesses 4 pilares, Deus vai salvar você e a tua casa, assim como fez com Noé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas há algo também que não está nesses 4 pilares, mas Deus continuou ministrando o meu coração. E uma das coisas também que atrai, nós estamos falando de atrair o olhar de Deus para a nossa vida. E uma das coisas também que atrai o olhar do Senhor para nós é a oração. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu posso orar no ônibus, eu posso orar no ponto de ônibus, eu posso orar no tanque lavando roupa, eu posso orar. Eu sou muito agitada, eu não sei ficar ali de joelho 1 hora. Mas eu estou caminhando, eu estou varrendo a casa e estou unindo útil ao agradável. Senhor, em nome de Jesus, estou tomando banho. Ai, Senhor, que essa água possa estar limpando minha alma, com as águas do Teu Espírito Santo. Assim como essa sujeira do meu corpo está saindo, que o Senhor lave a minha alma, que o Senhor tire toda a podridão, que o Senhor me limpe por dentro. E é assim, isso é orar sem cessar, isso é orar todo o tempo. Muitas vezes o cristão fica no ônibus ou fica no carro, fica olhando o carro do outro lá, se é mais bonito que o dele, ou se ele fica olhando lá aquela moça bonita que passou lá na rua, o cabelo da outra, que cor que está. Não, querido, você é cristão, usa o seu tempo da maneira mais preciosa, ore a Deus, ore em pensamento. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus escuta nossas intercessões, mesmo em pensamento. Amém? Não precisa você estar falando que nem um doido ali, sabe? A palavra de Deus diz que ali Jesus fala que não é por muito ouvir ali, gritar nas sinagogas ali, né? Tem uma passagem ali que diz sobre isso. Você vai lá para os evangelhos que você acha essa palavra, né? E diz que, mas entra no teu quarto, ora a Deus. Então você pode orar em pensamento também, amém? Deus tem várias maneiras de falar com o seu povo. Tem várias. Deus fala através dos profetas, Deus fala através da palavra dele, Deus fala através Deus fala através de um incrédulo. Deus fala através do que Ele quiser falar. Como eu falei, Ele usou uma mula para falar com Balaão, né? Deus fala, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus: a oração. Aleluia, glória a Deus. Ai, às vezes eu sou meio louquinha lá em casa, sabe? Às vezes quando me dá na teia lá, eu levanto meu clamor, não estou nem aí. Estão escutando os vizinhos, estão me chamando de louca. Eu canto, rasgo o véu e adoro e oro. Um tempo na minha rua lá, falavam assim, eu perturbei muita gente uma vez na rua. Tinha gente que falava, ai, você fica, amanhece o dia cantando. Ah, mas eu não estava nem aí. Aquele tempo eu era tão criança na fé, eu queria era adorar a Deus. Mas teve muita gente que se converteu. Amém, glória a Deus. Que tempo gostoso, né? Quando a gente é criança, né? Que a gente tem esse amor por Jesus. Você canta, você adora, você não mede as palavras para falar com Jesus. É tão gostoso. Mas é muito melhor também a gente ter mais sabedoria e crescer, né? Amém. Então, queridos, eu quero dar um exemplo. Tem um exemplo na Bíblia que me chama a atenção. Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia. Diz a palavra de Deus, lá no capítulo 6, versículo 10. Diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Quando ele estava lá na cidade dele, lá, antes dele ir para a Babilônia cativo, ele já tinha esse costume de fazer. E quando ele chegou lá no palácio de Nabucodonosor, ele continuou sendo fiel a Deus. Queridos, e Daniel era um homem muito ocupado. Daniel, ele governava, depois que ele revelou o sonho para Nabucodonosor, ele foi eleito governador da Babilônia. E ele governava 40 províncias. E Daniel, queridos, e aquele tempo não tinha Zap, não tinha Facebook, naquele tempo não tinha telefone, não tinha automóvel, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Não tinha nada. E eu creio, eu não sei, isso aí é eu que estou falando, não está escrito na palavra, mas quem estudou teologia deve saber se eu estou certo ou estou errado, me corrige, pastor. De certo, umas cidades, uma da outra, deveria ter uns 300, 400 quilômetros, né, por aí, né? Eu mais ou menos calculei. Por aí. Mas ele governava 40 cidades, 40 províncias ele governava. Ele governou Babilônia. E tinha tempo para orar 3 vezes para o Senhor.
Daniel é um exemplo de pessoa que atraía o olhar de Deus. Até eu estava meditando ontem nessa palavra, e eu achei tão interessante ali, que tem uma palavra que diz assim, Daniel 6,10 assim, diz que Daniel se de joelho orava e dava, não, isso aí não. Daniel 10,11 diz assim, Deus chamou Daniel, homem muito desejado, Deus falava com ele e ele ouvia. Olha só que tremendo, homem muito desejado, porque ele atraía o olhar de Deus. Daniel agradava a Deus. Olha só que tremendo, ele orava, era um homem de oração. E em Daniel 10,19, novamente, Deus diz, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Olha, gente, que tremendo isso. Isso move meu coração. Como é gostoso você orar e saber que está movendo o coração de Deus. Você atrai o olhar de Deus e move o coração de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, um homem como Daniel, olha só o que Deus fez. Quando ele passou por uma situação, ele orou a Deus, ele jejuou 21 dias. E a palavra de Deus diz que Deus já enviou a resposta para ele. Mas a resposta dele, Satanás barrou lá no reino espiritual. O diabo barrou. Mas Deus, olha só, Deus move todas as regiões celestiais, Deus move céu e terra para atender a oração de um servo fiel. Olha, glória a Deus, aleluia. Isso, olha, eu não sei no teu, mas eu falo que né, a pastora diz, estou aleluiada, né? Não estou imitando ela não, mas eu fico com o coração bem, sabe? Empolgado, feliz de saber disso. E olha o que Deus fez. Deus tinha mandado ali a resposta. Aquele anjo que veio trazendo a resposta, ele não ficou ali brigando com o diabo, não. Ele voltou lá para o céu, eu creio, e falou assim, Senhor, aconteceu isso, não pude levar a resposta. Deus não ficou se preocupando lá. Tem gente que põe Satanás maior que Deus, né? Mas Satanás está lá. Nossa, mas Satanás é não sei o quê. Acha que Satanás, uma época eu era assim. Tudo dava muita ênfase para o diabo. Mas Deus é poderoso. E o que Deus fez? Deus mandou o arcanjo Miguel, o guardião de Israel. Deus mandou, chegou lá. Deus poderia ter mandado um anjinho do 7º escalão, né? Poderia, mas Deus mandou lá um arcanjo, um guerreiro. O arcanjo chegou lá, pronto, repreendeu o diabo. E a resposta chegou para Daniel. Olha só como que Deus move céu e terra para uma pessoa que agrada o coração de Deus, uma pessoa que atrai o olhar de Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você, sabe, eu quero imprimir no teu coração isso, o desejo de orar, o desejo de buscar a Deus, de orar sem cessar, de saber que o Senhor ouve a oração dos seus servos, amém? Se você está dentro desses itens aí, saiba que você é um daqueles que fazem parte daquele grupo especial, que agrada e atrai o olhar de Deus, amém? Aleluia, ai Jesus. Mas eu vejo também lá em Jó 42, Jó 42:10 diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus inimigos lá, pelos seus amigos lá, muito amigos entre aspas. Se você pegar Jó 42, você vai ver que Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele orou por aqueles lá que estavam sempre ali buzinando no ouvido dele, ó. Deus mudou a sorte dele. Olha só o que aconteceu com Jó lá em 42 depois. Depois que ele orou, Deus o restituiu. Amém? Eu estou colocando aqui alguns itens. Você quer atrair o olhar de Deus? Então, ore. Amém? Mas eu quero também outro item também, que atrai o olhar do Senhor para a nossa vida. A liberalidade, o dar, isso atrai o coração do Senhor. No Salmo 41, versículo 1, 2 e 3 diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Versículo 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Olha só, gente, olha que tremendo. Até a cama, quando nós ficamos doentes, o Senhor afofa a nossa cama, para que a gente sofra menos.
Isso é atenção, é o olhar de Deus que a gente atrai. Aquele que acode o necessitado, aquele que dá aos pobres. Agora tem cristão que dá meia furada, camisa rasgada, geladeira sem motor, ferro elétrico queimado. Existe esse tipo de coisa. Você pode dar sim as coisas usadas, querido. Pode sim. Mas dá aquilo que você poderia continuar usando. Não aquilo que não presta. Aquilo que não presta para você, joga no lixo. Se não presta para mim, não presta para o meu irmão. Amém? Ou se você vai comprar uma cesta básica, não compra do arroz mais ruim, não. Tem um arroz que tem cheiro de bucho de porco, eu não gosto. Sabe? Então, eu estou falando a verdade. Ah, se é para dar, então eu vou pegar do mais barato. Vou pegar do arroz mais barato, daquele mais barato, mais barato. Não, queridos. Palavra de Deus. A liberalidade, o dar. Você dá o melhor. E nós vamos aprender o que é dar o melhor. Amém? Eu vejo lá em Marcos 12:41. Algo que atraiu o olhar de Jesus. Jesus estava ensinando no templo. E muitos ali estavam ofertando, levando seus dízimos no gasofilácio. Mas ali uma viúva pobre, eu creio que até meio maltrapilha, né? Tadinho. Tinha 2 moedinhas só. Mas ela foi humildemente ali e entregou a sua moedinha. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, aquilo atraiu Jesus. E ele diz que verdadeiramente aquela mulher deu muito mais do que todos. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela só tinha aquilo, ela deu tudo. Isso é a liberalidade. Amém, queridos? E existe também outro. Eu estou citando vários exemplos e tem muito mais. Nossa, tem uns aqui que eu anotei até separado aqui, mas eu vou enxugar aqui. Atos 10:4 fala sobre Cornélio, homem piedoso e temente a Deus e gostava de dar esmolas. Se você for lá para Atos 10, você pode ler essa passagem. Cornélio era um homem que ele não conhecia Deus como nós conhecemos, ele não era convertido. Mas as orações dele e as atitudes de Cornélio chegou diante de Deus. Cornélio agradou o coração de Deus. A palavra de Deus diz. Que vou até pegar lá, porque eu achei tão interessante essa palavra. Aí a gente vê na palavra de Deus, gente, como é maravilhosa a palavra de Deus, como ela fala no nosso coração. Atos 4. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. Atos 10:4. Estou lá em 4:10. Tianazinha assim, ela vai pela Bíblia inteira. 10:4. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha, um homem maioral. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona. Esse é o primeiro cara que eu vejo que se converteu antes de ser pregado para ele, hein? Este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que tremendo. Sabe que o que nós temos doado, aquilo que nós temos dado, tem chegado diante de Deus? Tem atraído o olhar de Deus? Será que nós temos dado primícia? Será que nós temos dado com qualidade? A palavra de Deus diz que Cornélio, ele agradou a Deus, chegou diante de Deus. E olha o que Deus fez para esse homem. Deus se agradou tanto de Cornélio que ele moveu Pedro lá de Jope e mandou lá para Cesareia, só para pregar para Cornélio. O que Deus não faz por uma pessoa quando ela tem um coração, quando ela atrai o olhar dele? Deus move situações, Deus move pessoas. Pedro nem queria ir, precisou ter uma visão lá, né, de uma trouxa, de animais imundos, tudo. Mas Deus queria mostrar para ele que o que ele purificava era santo, era separado. E a palavra de Deus diz que Pedro foi lá para pregar para Cornélio. E quando chegou lá, houve uma revolução. O Espírito Santo ali, houve até línguas de fogo. Olha o que Deus não faz.
Deus move, tirou um homem de uma cidade e mandou para outra cidade, só para pregar para um homem que atraiu o olhar dele. Amém? Gente, isso é maravilhoso. Deus viu a liberalidade de Cornélio. Aleluia. A medida de Deus é sempre maior do que a nossa. A medida de Deus não é como a nossa medida. Deus não vê como nós vemos, mas Deus vê de uma forma diferente. 1 Reis 17, versículo 13 ao 16. Essa mulher deu um bolo para Elias. Nossa, Chay já pregou sobre isso. Estou com uma palavra também mais tarde, vou falar sobre isso também um dia, quando Deus mandar, né? Então, essa palavra diz que essa mulher deu um bolo para Elias. Era a sua última farinha. E a palavra de Deus diz, no versículo 16, do capítulo 17 de Reis, de 1 Reis, que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Aleluia. Ela alimentou um homem e ela foi alimentada o resto da vida dela. Amém? 2 Coríntios 6, 7. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Também contribuir com alegria, diz o versículo 7. Amém? Aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Podemos ficar aqui a noite inteira, mas eu creio que é só algumas coisas que Deus tocou meu coração. Deus está olhando como você está dando, como você doa, como a tua liberalidade. Deus está olhando para a minha e para a tua liberalidade. Amém? E também existiu Abraão, queridos. Abraão também, ele deu o seu melhor, ele deu Isaac. Quando Deus pediu, ele deu Isaac. Ainda que era o filho da promessa, ele obedeceu e ele foi lá para dar o filho. Ainda que Deus na hora proveu. Deus proveu ali um cordeiro na hora, mas ele deu o seu filho. Sabe, queridos, uma coisa que eu vejo também, quem sabe melhor do que ninguém o princípio de dar é Deus. É Deus. Deus poderia ter chamado um anjo, um anjinho lá, chegado e falar: ó, eu vou mandar você lá para a terra e você vai pregar minha palavra para uns desgraçados lá, que nem eu e vocês, que não conhecia Cristo ainda, sabe, que vivia no pecado, na escuridão, no erro, sem a luz de Cristo. Você vai pregar para eles lá, eles vão cuspir em você, eles vão te humilhar, vão te deixar nu, vão te humilhar, vão te crucificar, vão dar vinagre para você quando você pedir água. Mas não se preocupa não, terceiro dia eu vou trazer você de volta. Mas Deus não fez isso não. Deus chamou o seu filho, o que ele tinha de melhor no seu reino. Jesus Cristo estava lá com o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, ele pegou o melhor dele e enviou a essa terra, ele deu o seu melhor. Querido, isso é muito tremendo. Deus deu o seu melhor. E Jesus veio a este mundo e ele passou por tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, só para salvar a minha vida e a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Deus sabe o princípio. Deus deu o seu melhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei se ainda tem um princípio também que eu quero falar, que é o louvor, viu? O louvor também atrai o coração de Deus. Louvor, ele é a expressão de adoração e gratidão ao nosso Deus. Sempre quando você vier para a igreja, quando nós viemos para a igreja, vamos chegar aqui com um coração cheio de gratidão e adoração. Deus quer ver expressão de adoração e louvor pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela tua santidade, pelo seu poder. Amém? Então, queridos, Deus deu o seu melhor. E se porventura você veio hoje aqui pela primeira vez, eu não sei da sua vida, não te conheço, mas eu quero dizer para você que você não chegou aqui à toa, mas Deus deu o seu melhor, seu Filho Jesus, para morrer naquela cruz pela tua vida. Porque o Senhor quer te dar uma vida, e a palavra de Deus diz que Jesus veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Então o Senhor, Ele quer fazer um rebuliço na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Mas senhorio em todas as áreas da sua vida.
E Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer que você seja esse cristão que atrai o olhar dEle. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você que se você entrou em algum desses itens aqui, desses pilares, hoje é noite de arrependimento, de reconciliação, de reconhecimento. Hoje é noite de obediência. É noite de... Deus está chamando você para ser santo, porque Ele é santo. Deus quer transformar a sua vida, Deus não quer que você fique aqui quando Ele vir buscar a sua igreja. Deus quer te levar para o reino da glória. Deus quer nos dar uma eternidade ao lado dEle. E por isso Deus traz palavras como essa, para o meu coração e para o teu coração. Amém, amados? Tem muito mais coisa, mas eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você se fortaleça, que você se deixe ser moldado por Deus. Que hoje você chegue diante de Deus e fale: Pai, eu quero mudança na minha vida. Eu quero atrair o seu olhar para mim. Eu quero agradar o teu coração e eu quero te servir. Porque só esse que é fiel, esse o servirá. É o que diz a palavra de Deus. Amém. Amém.